A guerra em andamento, o medo, e aí sim, pelo fato dele ser judeu e a família toda se tornar prisioneiro, ele acabou sendo prisioneiro e levado para campos de concentração. O que chama mais atenção no jornalismo, né? A notícia positiva, a notícia que te deixa em alarme. É sempre Então, alarme, nós né? somos bombardeados por notícias alarmistas, não que elas não estejam corretas, mas acontece que ela não representa o todo, ou não representa a maioria. E isso faz com que a extrema-direita ganhe mais espaço. Então, quando ele conta, e tanto que antes mesmo de existir a escrita, já existiam aqueles que contavam histórias para diversas finalidades, né? Seja para entreter, ou para motivar, para criar um sentido de grupo. Então, a história sempre vai ser muito, muito importante, né? Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme apresentar quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje, pessoal, compartilhem e comentem bastante esse episódio. Vocês vão ver o porquê. Porque tem caixas de silêncio e o assunto é bem importante mesmo, viu? Porque tem algo que não pode se calar, tá bom? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Perfeito. Bom, hoje estamos com Gabriel Davi Perim, que é professor, editor, historiador do Santos Futebol Clube e do Museu do Surf, colunista do jornal A Tribuna e coordenador do Memorial do Holocausto Andor Stern. E, bom, também com ele temos a participação da Marcela Russetti, que é a primeira a vir 4 vezes aqui no nosso podcast. E pra quem não tá lembrado, ela é escritora da saga Filhos da Lua e do livro Caixa de Silêncios. Livro esse que da primeira vez que a gente conversou ainda não tinha sido lançado, da segunda vez estava concorrendo como finalista da segunda edição do prêmio Amazon de Literatura Jovem, e agora que a gente recebe ela novamente, o livro já é até o vencedor da premiação. Então, bom, hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Eu Obrigado. estou me sentindo Gabriela. realmente da casa. A Marcela já é da casa, já, né? Já é uma terceira integrante aqui. Né? E hoje a gente vai falar bastante com o Gabriel, né? Isso. Vai... Perfeito. Porque, pra quem não sabe, eu também sou historiadora, né? Além de escritora, sou professora de história. E o Gabriel também. Professor de história, historiador, e é um prazer estar aqui com vocês, Também é escritor. Então, acho que a gente vai ter um bate-papo super legal. com Com certeza. certeza. Perfeito, Gabriel. A gente está muito feliz com a presença de vocês, né? A Marcela já sabe Já que da casa. já é da casa, né? E a gente queria conversar, assim, iniciar justamente querendo entender, né? O que te fez levar a escrever o livro... Agora é o nome Andor, é isso? Andor, que é o nome Andor, dele, 83892, que é o número que ele carregava no braço. Então, eu falo um pouco, né, dessa diferença entre a identidade dele, né, o nome dele e aquilo pelo qual ele passou a ser chamado, né? Quando ele perdeu a identidade, ele era apenas um número. Então, eu fiz essa relação entre nome e número. Na verdade, esse livro ele já contempla os outros dois anteriores, Uma Estrela na Escuridão, que eu contei a história dele como prisioneiro nazista, e depois a vida após o Holocausto, que já é a trajetória dele após a libertação. E aí, esse ano, eu resolvi contemplar os dois livros. Para quem não conhece a história, uma maneira também de já ler o livro, né? Toda a trajetória dele, desde o início do nascimento até a morte dele. Nós perdemos o Andor em 2022. Então, é uma maneira também de homenagear o Andor. Bem recente. Gabriel, em qual o exato momento, assim, que no relato do Andor, você falou, pô, isso daqui dá um livro mesmo? O Andor, assim, é uma figura incrível, né? Nós somos professores de história, historiador, e o Andor, além da história que ele carregava, ele era um grande estudioso sobre o tema, uma pessoa com um repertório muito grande. Não tinha nada que eu conversasse com ele que ele não soubesse mais do que eu. Então, isso sempre foi assim, uma pessoa que acabou sendo um mentor, uma pessoa que entendia sobre aquilo que ele viveu. Ele leu muito sobre o assunto, ele teve uma vasta bibliografia sobre o tema, da qual hoje eu sou um curador, um herdeiro, eu recebi esses livros dele. Então, desde que eu conheci, desde a primeira palestra que eu assisti, também foi uma série de acasos que acabou nos aproximando,
Ele foi dar a primeira palestra justamente na escola que eu leciono até hoje. E ali eu já senti que eu estava diante de uma grande história. E como eu já acalentava esse sonho de ser escritor, eu tinha feito só um livro institucional antes, eu já vislumbrei que a história dele não poderia ficar restrita apenas para as palestras. A gente deveria levar essa história para um grande público. E o livro, eu acho que é uma maneira importante de tornar a história dele pública. E aí isso só aconteceu em 2013, quando eu fiz o convite. Ele ainda relutou um pouquinho, porque muita coisa do que ele contava nas palestras, muita coisa daquilo que ele viveu, ele não contava nas palestras, mas eu sabia que para o livro poder ganhar uma projeção, ele deveria abrir um pouco mais aquele baú de memórias dele. E ele topou esse desafio. Em 2014, nós refizemos a trajetória dele viajando para a Europa, onde percorremos Budapeste, os lugares por onde ele andou enquanto criança, Bomboniere, onde ele comia os doces, o lugar onde ele pegava o bonde, a escola que ele estudou, uma série de lugares. E depois, claro, o gueto, o campo de concentração, os campos de concentração. Então foi assim uma viagem, né? Uma imersão incrível, né? Pelos lugares por onde ele passou. E isso acabou se transformando no primeiro livro. E realmente é uma história assim incrível. Para quem viveu o quanto ele viveu, né? O Andor faleceu aos 93 anos, ele teve muito mais vida depois da libertação. Ele foi libertado aos 17 anos. Então ele teve aí mais de 70 anos depois de muita história. Então o primeiro livro conta, né, aquilo que as pessoas querem saber, como era a vida de um sobrevivente ou a vida de uma criança judia numa Europa antissemita com a ascensão do nazismo. Mas depois da libertação dele, a gente também tem assim uma trajetória incrível de ganhos e perdas. Então, o segundo livro dele é um livro até mais filosófico, né? Porque quem perdeu tudo que ele perdeu durante o Holocausto jamais perde tanto que não possa conviver com aquilo. Então, acabou sendo uma lição também, assim, um livro de um exercício, né, para a gente poder entender como uma pessoa dessa, que teve tantas feridas, conseguiu conviver e construir uma vida depois, apesar dessas feridas. Eu tenho alguns relatos, né? É algo também que eu acho muito importante lembrar, né? O que aconteceu com a humanidade, que é uma história triste, na verdade, né? Mas eu já vi muitos relatos de pessoas que passaram por isso e elas não gostam muito de relembrar o que aconteceu lá. Então, para ele, deve ter sido um desafio relatar para você esses pontos. Sem dúvida. Até por uma questão assim, como o destino, né, vai pregando peças, né? O Andor, quando ele volta, quando ele tenta refazer a vida dele, a última coisa que estava nos planos era se casar e ter filhos. Na cabeça dele, ele não queria perpetuar esse mal, né, da qual, né, ele acabou sendo vítima. Então, não fazia parte do plano dele, mas a vida, né? A gente às vezes não tem todo o controle. Ele acabou casando, tendo 5 filhos. Olha, que bom. 2 dessas filhas acabaram se casando com judeus, e uma dessas filhas, né, o genro dele, era filho de uma sobrevivente também do Holocausto. Mas ao contrário do Andor, que se tornou prisioneiro em 1944, essa sogra, né, da filha dele foi prisioneira desde 1939. Nossa. Então ela passou toda a Segunda Guerra como prisioneira porque ela era polonesa. No caso do Andor, não, era húngaro. A Hungria foi o último país ocupado pelos nazistas. Ele ficou quanto tempo, mais ou menos? Ele ficou um pouco mais de 1 ano, só que ele já tinha sido preso por ser brasileiro. Então a história dele começa por outro motivo, né? Ele foi internado por ser considerado um inimigo de Estado aos 14 anos de idade. Nossa. E aí ele consegue fugir desse campo de internação que ficava na Hungria mesmo, nos Baixos Cárpatos. Nesse campo de concentração, apenas estrangeiros, né, que eram dos países aliados. Então tinha inglês, francês, americano, e ele brasileiro, mas uma criança aos 14 anos. Ele foi obrigado a se entregar para as autoridades. Então imagina uma mãe, né, no caso a mãe dele era húngara, teve que entregar o filho, né, para cumprir, né, aquela determinação, sem saber bem o que ia acontecer com ele. Mas pela experiência que ele teve lá, o fim dele já seria provavelmente ali a morte, né? Ele já via que o lugar era muito
complicado, ouvia-se muitos tiros à noite, mas com a ajuda de um inglês ele conseguiu fugir daquele lugar. E aí ele viveu quase um ano escondido na casa dos avós. Né? Só saía de noite, né? Imagina uma criança, né? Privada de estudar, né? A guerra em andamento, o medo, e aí sim, pelo fato dele ser judeu e a família toda se tornar prisioneiro, ele acabou sendo prisioneiro e levado para campos de concentração. Mas como você mesmo colocou, né? O trauma ele existe, então ele não se sentia à vontade para falar sobre isso, ele nunca tinha falado sobre o Holocausto, né? Ele foi descoberto como sobrevivente brasileiro, então a história dele também é peculiar por conta disso. A gente nunca tinha se dado conta de um brasileiro nato, outros depois se naturalizaram, mas ele nasce em São Paulo. Então a história também era nova em virtude disso. E não só nova para a gente, né, que passou a estudar, no meu caso, a se debruçar na história dele, mas para toda a comunidade judaica, para sinagogas que a gente visitou, era assim algo completamente novo. Eles não tinham conhecimento de um brasileiro sobrevivente ao Holocausto. E aí a gente divulga a história dele como o único brasileiro sobrevivente. Anos depois, uma estudiosa sobre o Holocausto, ela investiga o assunto e ela descobre outros brasileiros que sobreviveram, mas que já não eram mais vivos. Então o Andor passou a ser o único sobrevivente ainda vivo do Holocausto, né? Que dava para contar a história. Que dava para contar a história. E talvez o único hoje, apesar de já falecido, que contou a sua história em livro. Então a gente não tem depoimento desses brasileiros que sobreviveram. Mas ele é brasileiro, mas é porque o Brasil estava em guerra ou alguma coisa? Não, ele nasce no Brasil e passa os primeiros anos aqui. O pai ele vem da Hungria, é muito curioso, porque você vai puxando, né? E a história é algo fantástico, porque você vai contextualizando com aquilo que acontecia. O pai era húngaro e os europeus, né, a todo tempo, sempre viram o Brasil assim como um lugar mágico, né? De florestas, né? Dentro daquele imaginário europeu, era a terra onde se caçava jacarés, onde, né, a natureza exuberante, né, estava ali. E o pai, né, enfim, contaminado com essa ideia, acabou vindo para cá porque o cunhado morava aqui no Brasil e falou: pô, você tem que vir para o Brasil, né? O Brasil é uma terra extraordinária. E ele vem, né, com esse sonho, né, de caçar jacarés, mas acaba se formando em medicina aqui no Brasil e vai trabalhar para uma mineradora inglesa, Anglo Gold. E essa mineradora, ela atuava em Minas Gerais, em Morro Velho, Nova Lima, e ali ele é contratado para cuidar dos empregados da mineradora que sofriam com as doenças tropicais. E quando o contrato termina, a mãe dele, como não gostava dessa distância, porque ela não queria criar o Andor lá, o Andor já era nasceu em São Paulo, como a região de Minas era muito ruim em virtude disso, essa separação, né, da família era muito ruim. E aí ele resolve aceitar uma oferta da empresa e ele vai para a Índia. Então o Andor, com 3, 4 anos, muda-se para a Índia com a família. O pai conclui o contrato lá e quando termina o contrato com a empresa, ao invés deles voltarem ao Brasil, que era onde a mãe do Andor gostaria de viver e onde eles tinham se adaptado muito bem, eles acabam voltando para a Europa, isso por volta de 1933, 34. Hitler já no poder, eles estão com saudade da família. E foi bem na época que o Hitler estava ali em ascensão, bem né? nessa época, o nazifascismo tomando conta da Europa, e eles querem visitar a família, acabam ficando por lá. Esse foi um dos motivos também que causou a separação dos pais dele. O Andor não né, em virtude até da própria separação e depois do extermínio da família, ele não tem essas respostas muito claras, né? Mas o pai se separa e desaparece da família. O Andor vai reencontrar o pai 30 anos depois, vivendo na Espanha. E justamente porque o pai entendeu que aquilo não iria acabar muito bem e talvez ali devia ter muita divergência entre ficar e voltar. E o pai então abandona a família e vai sozinho viver na Espanha. O que também não era nada bom, né? Porque a Espanha vivia sob o regime de Franco. Exatamente. Ele vai trabalhar como médico da Legião. Mas acaba, mudando de nome, ninguém descobre que... É que eu tô dando muito spoiler do livro, sim, né? Então... Mas assim, uma coisa que é muito interessante, quando ele volta, né? Quando o Andor reencontra ele não pode falar que é filho do pai, né? Só que ele vai encontrar o pai com uma nova família, e nessa nova família ele tem irmãos. E os irmãos ficam assustados com a semelhança. E quem é esse cara que aparece agora na família, né? E aí você pode imaginar, né? O pai também tem um passado obscuro. E o Andor fala, né? Porque o Andor também era um cara bem-humorado. E falou assim, eu acho que eu assustei eles. Porque se eu tivesse falado que o pai era um espião industrial, talvez eles ficassem mais tranquilos. Né? Quando eles desconfiaram que o pai era um judeu, acho que é aí que eles ficaram desesperados, né? Porque
né, a gente sabe, né, de toda a trajetória da religião, né, na E Europa. toda essa história daria um excelente filme, né? Agora que as histórias brasileiras estão em alta, né, lá fora, imagina essa história como um filme, né, falando sobre, não apenas sobre o nazismo, mas sobre a participação brasileira e uma pessoa E tão interessante como essa. Você consegue visualizar ou vislumbrar? o tempo todo, Marcela. E fala a importância disso nos dias atuais. Então, o tempo todo, assim, a ideia de um filme, né, é algo que não me sai da cabeça. Nós fizemos um documentário com a Quero, que é uma produtora de cunho social aqui de Santos. Esse documentário, ele foi lançado junto com o segundo livro. O Andor já não era mais vivo, mas ele teve a oportunidade de ver o filme pronto, porque foi justamente na época da pandemia, então fizemos uma sessão fechada. Então o Andor assistiu o documentário da qual ele participou. Foi filmado também em Auschwitz, então o documentário ficou muito bem produzido. Só que agora a gente está com o Helder, da Fraga Filmes, num grande projeto que contempla não só um novo documentário, mas aí um documentário já utilizando dos recursos atuais, então o uso de animação, gráfica, inteligência artificial. Então o projeto é grande nesse sentido, por enquanto ainda na etapa de projeto. E a ideia também de uma peça de teatro para percorrer as escolas, enfim, associações e o Brasil, levando a história do Andor. Mas não é ainda o filme que eu gostaria de ver, na verdade, até uma série, algo que pudesse ser mais popular e acessível, com atores e dentro de um modelo, né, que conte essa saga que é uma verdadeira epopeia, né, a história do Andor. Então, acho que é um filme, uma história que ainda merece um filme ou uma série. Quem sabe? Um documentário é legal pra você saber entender a história. Mas um filme, acho que cativa mais. Sim. E hoje, igual a Marcela falou, tá em alta isso daí. Tanto que igual, esse ano foi o Jovem Nerd, não sei se você sabe quem é, eles fizeram um filme próprio deles sobre a história da Guerra do Paraguai. Um trecho da Guerra do Paraguai. Legal. E foi bem aceito pelo público. Sim. Então, isso daí é bem interessante. Não. E essa história é cativante. Sim, também. e aí teria que ser com uma grande produtora mesmo, né? Com bastante recurso, né? Algo que pudesse realmente ganhar aí, né? Uma dimensão. Mas tem tudo, eu acho que tudo tem seu tempo. E a expectativa é grande para esse documentário do Helder. Ele quer trabalhar também com cenas. Então não vai ser só um documentário, vai ter algumas cenas de ficção retratando. Ele vai fazer uma combinação dessas duas linguagens, né? Cinematográficas, né? Pô, Então, vê acho se não que faz documentário, não faz filme mesmo. Acho que... Não, mas quem às sabe vezes a gente o documentário consiga- faz o Não, documentário e sim. depois o filme. porque hoje os documentários também não é mais naquele modelo de entrevista, né? Que você vai só. Já é um documento. Ele conseguiu com o André a liberação Eu adoro da documentário. HQ, então Acho bacana. a ideia é pegar. Eu nem sei se eu poderia estar falando isso, né? Mas o Helder eu tenho certeza que vai aprovar eu falar, né? Divulgar. Mas a ideia é pegar esses desenhos e dar vida aos desenhos. Então aquilo que a gente não Bom. conseguir com imagens reais, né? Que era o interior dos campos ali, né? A situação do Andor, o que ele viveu. Então, transformar também essas imagens em imagens em movimento, pegar atores e fazer uma pequena cena. Então, ainda que não seja, né, um filme, né, como a gente idealiza ou como a gente imagina que possa ser, esse documentário ele pode ser um documentário que também vai atingir esse público, né? Eu quero fazer uma pergunta pra Marcela e depois eu menciono outras coisas também. Marcela, você que é historiadora, né? Uhum. Que é importante aí, hoje em dia nós continuarmos lembrando do Holocausto. Então, a gente que era também, né? Eu acho que ele vai concordar. Também foi uma pergunta, né? Que essa importância tá muito no crescimento do neonazismo, né? Nos dias de hoje. Eu acho que você, tem notado, assim, acho que o mundo inteiro tem notado, tem falado sobre isso. E quando a gente fala o crescimento do nazismo, neonazismo, do fascismo, porque assim, o nazismo ele é um tipo de fascismo, né? Que as pessoas às vezes eles acham que uma coisa diferente, mas ele nasce do fascismo e se torna um tipo. O fascismo ele não é igual, né? Se for da Espanha, em Portugal, o fascismo não é igual, ele tem características próprias do lugar que ele se desenvolve. Então o fascismo não vai ser igual ao outro. Não tem como você comparar assim, isso aqui não é fascismo porque não é igual ao da Itália. Não, cada fascismo
vai ter sua Sim. característica. E o nazismo é o fascismo na Alemanha da sua forma própria, diferenciado. E aí, o que vai acontecendo, né? A gente tá percebendo isso novamente, crescendo, e você comenta do pai dele, né? Que ele começa, talvez, a perceber, então ele quer ir embora. E tinham pessoas que estavam percebendo e indo embora. E tinham pessoas que não acreditavam que o Hitler fosse tão fundo assim como ele foi. E ficaram esses judeus, né? Não, vários judeus lutaram na Primeira Guerra Mundial, se viam como alemães e não acreditavam que o Hitler faria isso com eles. Que era só uma questão política, né? Uma propaganda. Tanto que ele foi eleito democraticamente lá na época, né? E mesmo assim ele acabou... O partido dele foi eleito, né? Pra pegar as cadeiras. E ele consegue subir ali ao poder. Então, a gente tá vendo isso hoje. E tem aquelas pessoas que não acreditam que esse crescimento seja algo que vá mudar o nosso presente ou trazer coisas negativas. E tem aqueles que estão percebendo que não vai dar bom. E estamos falando, principalmente nós, professores de história, a galera da área de humanas tem notado isso, né? Advogados, então a gente tá debatendo muito sobre isso. E talvez seja por isso que a pressão sobre nós nas escolas esteja maior, esteja quase insuportável, né? Porque quando a gente vai trazer essas questões, esse debate sobre o presente, as reflexões sobre o que está acontecendo hoje, o crescimento. Às vezes a gente pensa que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Mas tem Red Pill, né? E quando você vai perceber o movimento Red Pill que está sendo falado agora por causa da questão das mulheres que fizeram os protestos, né? Teve até um negócio agora Sim, recente também. Né? O que a gente vai ter? Onde é que a gente vai encontrar raízes do movimento Red Pill? E ligações do movimento Red Pill? E movimentos nazistas. Então, nós vamos ter pedacinhos de um quebra-cabeça que está se espalhando principalmente na internet, e quando você vai perceber, é um quebra-cabeça completo, que é a ascensão novamente de pensamentos radicais como este, que levaram ao sofrimento do Andor. E o ambiente, né? Porque o fascismo ele se cresce dentro de um ambiente propício para isso. E o ambiente que a gente vive hoje é um ambiente de desesperança, né? Então as pessoas elas procuram algo em que possa se apoiar. E como o fascismo ele usa desses símbolos, né, de exaltação de um passado idílico, no caso da Alemanha, né, Hitler vai falar muito sobre a refundação do Reich, né, do Terceiro Reich, inspirado lá no Sacro Império Romano-Germânico, a própria Itália também com Mussolini vai se inspirar no Império Romano, então eles buscam justamente esse passado que não é um passado glorioso, né, porque também tinha suas mazelas, mas as pessoas costumam pensar este passado como algo grandioso, ou supostamente melhor do que aquele momento que vê. E aí as pessoas depositam, então, sua fé, sua esperança em um modelo que acaba sendo extremo. E aí, falando sobre a questão da atualidade, né, o comportamento das pessoas, se você tem problemas extremos, as pessoas tendem a buscar soluções extremas. E o nazismo, ele oferecia para isso, que é justamente a violência, o ódio, a intolerância com o outro, escolher um inimigo para poder culpabilizar e nunca é você. Então você começa a utilizar de certos recursos e eles sabem fazer isso muito bem. E a ascensão da extrema-direita hoje, ela consegue se apoiar nesses mesmos valores, nessas mesmas ideias e se aproveitar também da desesperança das pessoas e na ideia de que um passado foi melhor, então por isso que a gente vê a exaltação da ditadura. Então você busca aspectos que você tem lá e você consegue buscar aspectos que sejam positivos para você poder falar, olha, tá vendo? Naquele passado era melhor, né? Então tentar trazer isso de volta é um dos modelos, que é uma das formas, né? Posso fazer um comentário? Eu tô lendo um livro esse mês chamado Factfulness, não sei se você já ouviu falar, mas eu recomendo a todo mundo também que está nos ouvindo, porque vai bater bem de frente com aquilo que você está falando agora. Então, nós temos essa romantização de um passado melhor, de uma ditadura e tudo mais. E o Factfulness é um livro de um pesquisador muito sério. Ele tem uma instituição... Eu sou péssima para nomes, mas
Vocês vão pesquisar, encontra a instituição dele que está sempre atualizando dados. Factfulness. Factfulness é o Dá uma livro dele. procuradinha aí, por favor. E por que dados? Ele vai trabalhar com dados muito importantes sobre o mundo atual e ele prova, de uma forma muito interessante, através desses dados, que o mundo hoje ele está muito melhor do que no... Mas não é pouco, é muito melhor do que no passado. E ele faz questionários onde ele comenta que iria dar as palestras em faculdades, até mesmo com membros da ONU. E uma das coisas que ele fala é que um chimpanzé chutando bananas, né, no caso chutando, respondia mais corretamente que esses membros da ONU e as pessoas com universidade e até mesmo jornalistas, mostrando que nós temos uma lacuna de conhecimento sobre o mundo que nós estamos vivendo atualmente. Porque a gente tende a escolher a opção pior das opções. Tá vendo? Então, quando ele pergunta assim, tem uma pergunta que eu tô lembrando agora, a questão das mulheres, que era assim, hoje no mundo, qual é a porcentagem de mulheres que tem estudo? 30%, 40%, 60%. E, geralmente as pessoas vão em 30% e 40%, mas na verdade são 60%, que é bem mais do que no passado. Uhum. A desigualdade social tá aumentando, diminuindo. Então, tudo isso vai se provando, e o trabalho dele foi em 2017. E aí o instituto dele tem as atualizações e continua melhorando. A questão da vacinação melhorou, toda a saúde do mundo. Então, aí ele se questiona, por quê? E ele vai procurar essa resposta. Por que a gente tem essa noção de que as coisas são piores, essa romantização do passado? Porque o que chama mais atenção no jornalismo, né? A notícia positiva, a notícia que te deixa em alarme. Uhum. Sempre Então, alarme, nós né? somos bombardeados por notícias alarmistas, não que elas não estejam corretas, mas acontece que ela não representa o todo, ou não representa a maioria. E isso faz com que a extrema-direita ganhe mais espaço. Sem dúvida. Então, olha como é um trabalho... Aí o livro, hein? isso mesmo, Hans Rosling. O nome dele eu falei que era meio complicado, né? E um ele trabalho muito morre... bem elaborado, né, Marcelo? ele falece, então quem termina é o filho dele e a nora dele. Quem finaliza o livro, assim, ele morre, se não me engano, de câncer, tá? E assim, é um livro muito, muito legal pra gente refletir sobre essas questões. Dá para refletir sobre muitas coisas, porque quando a gente vive o presente, a gente vive nossa angústia de um futuro que a gente também não sabe como vai se desenhar. E se você olha o seu passado, você não vai lembrar das angústias que você viveu, olha, a não ser que, claro, que você tenha vivido um trauma muito grande. Sim. Mas você vai sempre olhar o seu passado, nossa, eu era feliz quando eu tinha 10 anos, ou quando eu tinha 20, e daqui a 10 eu vou achar que eu era muito feliz também, aos 50, e por aí, porque se você não vive um grande trauma, você fica sempre com as boas lembranças, ou você curou aquelas pequenas angústias as partes que você ruins tem, da as partes vida ali, ruins. né? E, Então você vai ter sempre uma memória de que o passado era melhor, mas é justamente isso. Uhum. Quase tudo era muito pior, né? Se a gente parar para pensar, né? De você poder se locomover de um lugar para o Saúde, outro, educação. saúde, não tem nenhum aspecto que você possa melhorar. Ah, mas a educação era melhor, mas era melhor para quem? Ou para quantos? Uhum. Então hoje, embora a gente veja que a gente vive uma crise na educação, mas você tem uma educação hoje muito mais Ampla. ampla, né, e democrática do A que você tinha possibilidade no de uma passado. pessoa fazer faculdade antigamente era... Muito difícil. Exato. Muito difícil. Né? Então, hoje você tem competitividade, uma série de coisas, você tem outros desafios, mas certos desafios a gente já superou. Então, eu sempre faço essa pergunta, né? Quando alguém fala, não, mas antigamente era melhor, eu me sentia mais... Mas quem se sentia mais seguro? Ou quem se sentia que a educação era melhor? Em que aspecto? É isso. Né? Em que aspecto? A gente sempre faz essa questão quando a gente vê uma notícia. Tá? Em que aspecto que essa notícia, ela impacta? Quem? Por quê? Né? Mas será que é um todo? E quando a gente começa a fazer esses questionamentos, que é o papel da educação, que é o papel do professor, Isso e aí os alunos levam esse questionamento para casa, o que a sociedade devolve? Fala, nossa, o professor tá Doutrinando. o aluno, mas não é isso. Na verdade, é ao contrário. Nós estamos desdoutrinando. Porque a doutrinação, no sentido de criar esse vício do medo, de acreditar simplesmente em tudo que é colocado de uma forma não reflexiva. Só que isso incomoda grupos. Claro. E esses grupos já se fixaram em muitas mentes adultas, que
vê aquele questionamento daquele aluno numa notícia pro pai, pra família. Não, mas pai, mas será que é assim também? E aí eles vão reclamar que o professor está tirando a autoridade da família e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito ampla. Só que quando a gente vai ver a raiz do negócio, não sei se você concorda comigo nesse caso, qual é a raiz de tudo? O medo, o que ele nos leva? A controle. Exatamente. Tentar eliminar aquilo que incomoda. E acho que tá mais do que na hora que a sociedade como um todo, as famílias como um todo, começarem a se questionar, né? Elas questionarem aquilo que elas estão recebendo e verem os questionamentos dos adolescentes da educação dos professores como algo positivo para um mundo melhor, né? É isso aí. Mas A eu gente tá vejo- falando em livro, nesse caso assim, eu li esses dias o 1982. O Quatro. 4. 1984. É que ele lê um pouquinho não, antes. É que eu tava lendo. Sim, é 92 ali. Então, é um livro que George Orwell, muito sim, bom. é muito bom e acho que Uhum. todos deveriam ler aquele livro E ele também. escreve em 48, né? E prevendo o que seria o mundo. Aliás, ele antecipou, né, em muito tempo, né, antes o que seria justamente esse controle que a Marcela falou, né? Que hoje a gente vê, talvez não daquela forma, né, como ele coloca, né? Mas hoje as Mas redes lembra sociais, muito, o algoritmo mas lembra hoje, muito, ele né? nos Sim. condiciona, né? Os nossos gostos, né? As nossas ações. A gente acaba ficando numa bolha, Fica né? numa bolha. E as verdade. nossas preferências, muitas vezes eu também me questiono, né? Porque às vezes a gente também vai vai reforçando Uhum. também O algoritmo. o algoritmo com as nossas convicções. Exato. Ele só vai mandando aquilo. Só vai mandando aquilo, então também a gente também tem que tomar um cuidado e poder também enxergar, porque até aquilo que a gente acredita também acaba sofrendo certas influências. Sim. E como naquela época você não tinha isso, você tinha outras formas de controle. E a Marcela lembrou bem, né? Quer dizer, as pessoas não acreditavam que poderia acontecer essa perseguição. O avô do Andor, um dos avós, né? Que lutou na Primeira Guerra, ele ali, a família vendo os austríacos, porque os poloneses e os austríacos foram os primeiros Serem por serem anexados. ocupados, né? E depois Uhum. invadidos, a saírem dali e buscarem refúgio em outros lugares. E a Hungria acabou sendo um refúgio. Então o Andor lembra que ali embaixo do alpendre ali da casa dele, né? Ele via os judeus ortodoxos dormindo, porque eles vinham fugidos da Polônia ou da Áustria. E aí começou essa discussão de que eles estão dizendo que estão sendo perseguidos, que os judeus estão sendo levados para campos. E o avô do Andor batia na mesa e falava: Imagina, eu sou cruz de ferro, eu lutei ao lado dos alemães. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Porque a informação demorava muito para chegar. Demorava, né? e aí a descrença era muito grande, né? Porque justamente ele tinha razão naquela visão dele. Ele falou assim, porque eles não se consideravam judeus. Eles eram judeus Alemães, por uma questão de origem da família, mas eles Sim. já estavam estabelecidos na Hungria há 400 anos. Né? E não eram judeus ortodoxos, né? O próprio Andor não frequentou a sinagoga, assim, né? Como ia porque os avós, muitas vezes, né, para fazer aquela média, mas os pais já não eram, né, eram judeus mais liberais, mas, e o Andor só foi entender a questão do judaísmo como raça, que era aquilo que o Hitler perseguia, Uhum. e não o culto judaico em si, Uhum. depois, né, quando a guerra realmente avançou, ele falou, puxa, mas eu nem me considerava alguém de uma raça diferente, né? Então você vê que... Não, eu tava até lembrando, né? Sabendo que ia conversar com você, eu fiquei vendo algumas coisas assim, relembrar. Até mesmo eu revi um filme, eu pessoalmente gosto muito, né? Eu acho que mexe bastante. Que é aquele menino de pijama listrado. listrado. Sim. E tem uma parte. Assim, eu queria saber de vocês. Se vocês Uhum. acreditam que hoje. Os jovens, eu acho que eles são muito mais evoluídos do que. São mais evoluídos, eu acredito. Mas tem uma parte lá que eles falam assim. Um soldado, né? Fala de um judeu, fala assim: eles não são humanos. Falam alguma coisa desse tipo. E é muito pesado isso, né? Vocês acreditam que hoje em dia a gente conseguiria voltar a ter esse pensamento? Marcela, quer começar? Olha, eu posso estar sendo um pouco pessimista, mas eu acho que muitos já estão tendo esse pensamento, né? E é nas frases simples que muitas vezes a gente nota isso, né? Por exemplo, aquela frase famosa que ficou sendo repetida durante, né, as questões políticas, né? Ah, bandido bom é bandido morto, por exemplo, né? Uhum. Então,
essa questão de... Por exemplo, e eu também lembrei, agora pra gente fazer um outro link, aquela moça no Guarujá que foi confundida com uma bruxa e todo foi mundo- linchada. E assim, uma bruxa, gente. Nós estamos no século XXI. E uma bruxa tá falando de satanismo. Como assim? Do que a gente tá falando em 2021? Então, mas isso demonstra essa questão de que as pessoas conseguem, infelizmente, olhar para outra e não ver ali um ser humano, né? Então, sim, eu acho que isso é muito, muito possível. E é muito perigoso, Uhum. porque a desumanização de grupos, né? Que foi o que aconteceu. É que você falou, o Andor ele não se via como algo diferente. Por quê? Porque ele não entendia o poder da narrativa. Uhum. E qual é o poder da narrativa? É o poder de você desumanizar. Então, você cria uma história. As bruxas foram desumanizadas na Idade Média, quando se falavam que essas mulheres, as curandeiras, que entendiam de ervas, estavam fazendo feitiços. Mas por quê? Porque elas abalavam um poder. Então, você desumaniza grupos porque eles estão, de alguma forma, abalando um poder. Outro link, agora também de outra coisa, mas que tem relação. Quando terreiros de umbanda, de candomblé, são atacados, né, por grupos religiosos, né, e nessa questão de, porque é do demônio, porque é disso... Então, você tem uma desumanização daquele grupo também. Por quê? Mas porque os orixás são vistos como demoníacos, e a gente tem aquela questão do professor de história, mas os deuses egípcios, né, os deuses Uma gregos são religião estudados. africana, né? E aí a gente tem uma questão do preconceito. Então, tudo a gente vai ter. E aí a gente volta para a educação, onde uma professora que tinha feito um trabalho com com os alunos sobre os orixás, a criança mostrou para o pai em casa, o pai era policial. Lembram dessa notícia? Essa O eu policial não lembrado. foi recente, né? Uhum. Ele entrou na escola com outros policiais com rifles Nossa. e metralhadoras para intimidar os Mas aqui professores. no Brasil? No Brasil. Foi recente. Nossa, Se vocês eu não vi, pesquisarem, nossa. vão achar a notícia. E tanto é que traumatizou as crianças, porque veio um monte, traumatizou os professores, a diretora, todo mundo ali sofreu um trauma, simplesmente porque eles estavam fazendo um trabalho escolar e a criança, acho que de 8 anos, 6, era pequena, 6, sei lá, desenhou um orixá nessa atividade que era de um livro escolar, sabe, tipo... Então, isso já tá acontecendo, essa desumanização, que essas pessoas acham que tem o poder sobre o outro por ser diferente e que o outro não merece respeito ou vida. Então, começa com não merece o respeito. E daqui, porque se entra um policial com uma metralhadora numa escola onde tem crianças em sua maioria, então a gente já tá vendo que esse pensamento tá crescendo. E não é somente com relação a um grupo. São vários grupos. Negros, mulheres, né? Pessoas especiais. Então, a gente tá vendo esse movimento. Que aí, quando a gente vai olhar o discurso da extrema-direita, a gente encontra ali. Né? E crescendo cada vez mais. Eu sei porque eu tenho membros da família. Olha lá a notícia. É 18/11, olha lá. Eu falei que era recente. Funcionária de escola foi Uhum. prensada Prensado. por PMs armados, posso pai contestar desenho, matriz africana, sem testemunhos. Mas sabe Aí- o que eu acho que tá ocorrendo também? É que as pessoas não ouvem o outro lado. Sim. A história, e aí entra a questão das narrativas, né? A história está repleta de exemplos, né? Os indígenas eram chamados de selvagens, né? Os negros, eles podiam ser escravizados porque eram Não tinha considerados uma sub-raça. Então a gente vê uma série de exemplos na humanidade. Bom, eram levados para serem apresentados em circos. Porque era algo completamente Diferente, né? diferente, Eles achavam né? assim. E os judeus eram caracterizados como bichos, né? Então, o nazismo ensinava, né, como identificar um judeu, então pelo seu nariz. Bom, o lobo mau da história era um judeu, né? Então eles já ensinavam isso para as crianças. Então entra a narrativa muito forte. E as histórias movem o mundo, né? Então a gente está diante aqui de uma escritora também, eu escrevo, e a gente sabe o poder que a história ela tem. E o nazismo soube construir essa história
E a extrema-direita e qualquer outro grupo pode Uhum. construir uma história também onde você consegue colocar o papel de cada um, né? Então, quem era o cidadão de bem, né, no Brasil colonial, né? Então, era o Homens homem bons. branco, né, os homens bons. E aí a gente vê de novo esse discurso crescendo, né, atribuindo o que que é um cidadão de bem, né? Onde ele está, né? Onde ele reside, como que ele é, como ele se apresenta. Então, uma história assim, eu falo que conhecer a fundo a história, ela te causa isso. Às vezes a ignorância acaba sendo uma... Ignorância deixa mais feliz. Porque você vê a coisa acontecendo e você fala, nossa, eu já vi esse filme, né? Não vai terminar bem. E essa é a verdadeira programação. Essa força da narrativa, essa é a verdadeira doutrinação, quando a gente tá falando muito disso hoje, né? E quando você tem uma educação que é libertadora, você traz a reflexão e o questionamento, que é o que o Tech Tunis diz, que é o que nós aprendemos na nossa faculdade de História, é trazer o questionamento. Só que tudo o que esses grupos desejam é obediência, Sim. e não o questionamento. E como a educação não é libertadora, como já dizia o Paulo Freire, o que que a gente reproduz dentro dessa educação mais técnica e conteudista? É justamente fazer com que aquele que consegue ter mais conhecimento e galgar, ao invés dele trazer a liberdade para os outros indivíduos, não. Ele vai se tornar o opressor, né? Então esse ciclo, ele continua. Mesmo aquele que consegue, muitas vezes, né, sair daquela situação econômica, ele não sai daquela situação cultural, né? Ele passa a ser o opressor dentro daquele sistema. Então, a educação ela tem que ser libertadora nesse sentido. A gente tem que trazer à luz essas ideias, gerar essas reflexões. E só que isso causa incômodo, né? Eu costumo dizer que democracia, e a gente está sempre diante de uma votação ou outra, não é votar no que é melhor para mim. Puxa, se eu fosse votar... Pô, a democracia é isso, né? Nos traz a liberdade de escolher quem a gente quer. Se eu fosse escolher o que é melhor para mim, homem branco com 50 anos, classe média, eu teria, talvez, eu deveria escolher uma determinada ideologia, mas você tem que enxergar a democracia como o que é melhor para a maioria. Exato. E às vezes o que é melhor para a maioria, não imediatamente, mas sim, né, a longo prazo A vai longo ser prazo melhor para sempre mim. vai ser melhor para todos. Sempre vai ser melhor, esse é o É. objetivo, né, construir, ainda que eu tenha que abrir mão dos meus privilégios. Mas é Exato. difícil, né? Quem é que quer abrir mão dos privilégios? A gente esteve diante agora de uma votação para você poder combater a desigualdade, equilibrando melhor a questão dos impostos, né? Para um grupo deixar de pagar impostos ou pagar menos impostos, alguém vai ter que pagar mais, né? E aí quem é que quer pagar mais? Né? Quando você vê uma pauta como a reforma agrária sendo colocada em discussão, né? A planeta Terra não cresce, né? Então você vai ter que tirar a terra de algum lugar, né? Quem é que Sim. vai abrir mão, né? E aí entram as narrativas e a destruição dos valores ou combate justamente às minorias, né? É por isso que é tão Mas aí, importante a gente Sim. lembrar da história Isso. e falar da história, porque senão a gente tá um passo de... Porque a das coisas acontecerem narrativa, tudo como ele novamente. falou, um filme conquista mais, não tinha comentado? Porque um livro já tá conquistando, ele explicando já tá nos conquistando nossos corações. Um filme conquista muito mais. E é por isso, talvez, que os filmes brasileiros estejam em alta. Porque o que tá trazendo a realidade, a reflexão e batendo de frente com a narrativa que está ameaçando novamente parcelas importantes da sociedade, né, da humanidade, digamos assim. E obviamente que nós precisamos falar sobre isso. Então, está sendo colocado no topo, né, para ser debatido e discutido e ganhando Oscar, você exato, vê o etc. poder do filme, né? Você citou o Menino Pijama Listrado. Até pedagogicamente a gente tem que mostrar esse filme, mas com muita cautela, porque há uma valorização justamente daquele que perpetra o crime, né? Que a gente se sente sensibilizado porque as coisas estão fora do lugar. Como que o menino nazista oficial que tá ali com a família dele Sim. dá um desespero porque ele tá sendo levado, mas não era ele para ser levado, era... Então Exato. você fica acaba meio que... Estaria tudo bem se fosse o menino do pijama listrado. Estaria tudo bem, era ele quem devia estar lá, mas como ele provoca essa situação. Mas a gente não pode deixar de lembrar, né, assim, mas por que você está tendo esse sentimento dessa injustiça? Só porque eles trocaram de lugar? Quer dizer que se o menino não tivesse passado por baixo da arame e o outro tivesse ido, tudo acabaria como a gente já imagina que acaba? Então é justamente isso. E lembrar que às vezes você pode não ser vítima, né? Eu não sou judeu, eu estou falando sobre o judaísmo. Mas se a gente não defende a minoria, amanhã nós nos tornaremos a Exato. minoria, né?
Até porque a gente não está dentro daquele círculo, né, que é super pequeno, né? E isso aí falta aquilo que Marx já falava, que é a consciência de classe, né? A gente acha que a gente está a um passo, assim, da elite, né? E que a gente pode escapar. Na verdade, a gente está a um passo dessas minorias, né? Da pobreza, de ser esmagado pelo sistema. E a gente acha que a gente está a um passo de lá, então que a gente está livre de qualquer coisa. Não, é uma minoria mínima quem comanda que mesmo controla. todo, Nossa, verdade. estamos longe de não nos tornarmos vítima, né? É como pensar o nazismo. Vamos supor que, usando a história alternativa, que Hitler tivesse sido bem sucedido e vencido a guerra. Provavelmente ele não pararia na Europa, né? Iria levar seus domínios para outro lugar. Ao Talvez chegar hoje no Brasil, em dia já dominaria todo mundo. dominaria né? tudo. E aí, ao chegar ao Brasil, ele ia ter um trabalho danado, que ele ia olhar aqui e ele ia falar, nossa, mas quem que é raça pura aqui? O que eu vou fazer aqui, né? Claro Não que ele vai sobrar ninguém. não ia sair matando todos os latinos, porque ele precisa da mão de obra. Mas a gente ia virar uma subclasse. Exato. Então, Escravos ali, provavelmente, né? tirando aqueles que Sim. realmente fossem, né, daquilo que ele chamava de raça pura, todos os demais que seria a maioria esmagadora, da qual nós hoje nos consideraríamos privilegiados, iríamos fazer parte como alguém que estaria com seus direitos limitados. Então é isso que poderia, de fato, acontecer, né? E é por isso que a gente tem que vigiar. Exato. E com certeza nós não iríamos conhecer o que realmente as coisas que estavam acontecendo. Não, né? porque uma das coisas que se faz, né, em regime de exceção é justamente evitar censura. a leitura e a censura, né? Exato. Toda ditadura trabalha com isso. Sim. E eu recebi esses dias, né, até mesmo do Sindicato dos Professores e outras coisas. Eu tô falando muito disso porque tá refletindo muito na Acontecendo. educação, né? E que o nível de assédio moral e censura sobre os professores no Brasil subiu a níveis alarmantes e nunca vistos antes. Ou seja, nós estamos, sim, não é só o de história, é em geral, sofrendo, sim, essa questão de pressão sobre o que é debatido, o que é falado. Por quê? Porque nós estamos vendo todo esse movimento. Sim. E aí, onde é que tá essa questão? A gente vê lá nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos censurando livros, certo? Obviamente que também tá com professores, aqui tá falando mais dos livros. Então, é um movimento mundial e a gente tá tentando segurar. Só que, assim, por quanto tempo a nossa sociedade vai aguentar, vai segurar isso antes de arrebentar e falar assim, então tá bom, todo mundo desiste e para de falar do assunto. E aí, o que vai acontecer nos próximos anos? Quando a gente parar de falar do assunto? Quem são esses jovens? Que tipo de adultos vão se tornar? Né? Vai ser como o pai do menino do pijama listrado? Vai estar tudo certo, tudo bem ali? Tudo bem. Mas hoje em dia também tá difícil, porque igual vocês estavam falando de narrativas. Um grupo fala uma coisa, outro grupo fala outra coisa, completamente diferente. Qual é a verdade? Essa deixa pra você. Porque se você colocar os dois frente a frente, eles não criam um debate, eles criam um horror que só fica gritando, Claro. gritando. No direito então... fala, né? Cada um tem sua verdade, né? É difícil isso. Pela disputa de poder, a gente vê que as armas que são lançadas, se você for usar só do discurso e da filosofia, a busca da verdade, você não vai conquistar mais. Quer dizer, você tem que usar, às vezes, das mesmas armas e, às vezes, isso passa, né, justamente por fake news, né, de qualquer um dos dois lados, né, ou uso até do terror, né, para você poder, olha, vem pro meu lado e que o outro lado é ruim. Então, realmente, você tem que buscar essa busca da verdade, né, olhar, ver as contradições, né, porque claro que você vai ter contradição dos dois lados, né, então você tem que buscar. É educação, não tem outra forma, né, eu não vejo outra forma que não seja por meio da educação, né, dar essa liberdade, né, não existe vai o lado 100% certo, mas você tem que estar preparado para enfrentar esse mundo, que vai ser um mundo hoje, você não consegue mais abrir o celular e ver uma imagem de um bichinho que você não sabe mais se é real ou se é mentira. Verdade. E talvez não Toda tenha uma hora você narrativa vê, por agora aquilo, é você só um não tá mais- entretenimento, mas até o teu entretenimento hoje você já não sabe mais se aquilo Mas é verdadeiro, é né? complicado também porque o algoritmo, se você é de direita, ele só vai falar notícia de direita. Se você é de esquerda, somente de esquerda. Ou seja, tem vezes que eu quero comparar os dois, mas não aparece os dois pra eu comparar. Eu dou uma confundida no meu algoritmo, eu gosto de dar uma confundida, até para saber como é que o Mas eu outro lado acesso os age. dois, mas não vai, Não, só ele vai acaba uma puxando só. mais, né?
Mas eu acho interessante, a gente tá falando de podcast, né? Eu não fico só escolhendo, né, quem eu concordo, né? Eu gosto de ouvir, às vezes dói um pouco, né? Mas, pô, deixa eu ver o que esse cara tem pra dizer, né? E a gente ouve, e às vezes tem até uma ou outra coisa que seja, Você fala que tem que sentido, tem às vezes, sentido, ou né? que pode ser interessante, Pode né? agregar, né? Então, Mas mas eu o acho problema é o que... campo da qual pertence, né? Isso Sim. que é muito ruim, né? Mas eu acho que aí a importância de instituições como esta do Ron, né, do Factfulness, que trabalha com dados. Porque existem organizações não governamentais, existem organizações governamentais que trabalham com dados. Então, os dados científicos são extremamente importantes para a gente. E quando esses dados científicos eles estão disponíveis para a gente poder observar, tem todo o trabalho, né? Lá atrás, você tem toda uma corrente de observar o estudo, como aquele resultado chegou ali, né? É um resultado estudado no Brasil, nos Estados Unidos e tal. Então, existem esses grupos já há anos que fazem trabalhos de dados, com dados, e nós temos que ensinar as gerações a buscar esses dados. É verdade. É aí que você vai encontrar. E todos os dados são interpretações, né? Então, quando eu te dou, por exemplo, um dado que tem no livro do Factfulness, né? A maioria das pessoas vive em países pobres, ricos, ou em países, né, medianos, no caso. Então, a maioria das pessoas responde em países pobres, sendo que a maioria está em países medianos, né? Porque, então, na verdade, a minoria que tem países pobres, que estão cada vez mais indo para os níveis mais altos, os países estão melhorando. E só que onde é que estão? Como é que chegou-se a esses dados? Uhum. Aí você vai lá no instituto e vê, olha, esses dados vêm daqui, dali. Como é que eles se baseiam? Eles estão se baseando porque eles fazem estudos, como a gente tem aqui o censo, né? Uhum. Então, pessoas que comem isso, pessoas que têm carro, pessoas que... Então, já entra, eles criam níveis. Então, entender como funcionam esses níveis é importantíssimo. E isso acontece na sala de aula. Eu acho que muitas vezes os jovens, eles chegam na faculdade sem saber como a verdade, entre aspas, a verdade, né? Ela é criada. Sim. Como é que ela é encontrada através desses dados, como esses dados são feitos. Então, para eles se torna tudo relativo. E se tudo é relativo, aí a gente chega naquela coisa que a vacina faz mal. É. Né? E Eu tomei aí... 3, falando isso em vacina, eu tomei 3 essa semana. Eu tomei 4 Nossa, vacinas. é uma aqueles de reforço, né? Nossa, tá doendo até. Tomei na sexta-feira. Antitetânica. Nossa, que dói. vacininha! E aí você pega resultado, né? Então vai aumentar, sei lá, tá morrendo mais gente em função de um efeito colateral. É um fato que pode estar acontecendo, mas é um fato previsível dentro de qualquer medicamento. Mas se você pega esse fato e só analisa ele, ou coloca, olha, estão morrendo pessoas por causa da vacina, e deixa de raciocinar que quantas pessoas contaminadas pelo vírus tiveram o número de pessoas contaminadas pelo vírus que teve um resultado semelhante, né, do mesmo jeito, só que numa quantidade muito maior, ou se não tomou a vacina, então você tem que cruzar esses dados para você poder falar, opa, não posso pegar isso aqui e falar, olha, quantas tromboses a gente teve em função disso. É previsto. Né? Quantas pessoas tomaram a vacina? Milhões de pessoas. Quantas tiveram trombose? X, 0,00. E aquelas que tiveram vírus não tomaram a vacina? Pô, foi 20, 30, 50, 100 vezes mais. Mas de novo é questão de narrativa mesmo. Porque narrativa. Ó, antes de ter toda a briga por vacina, eu acho que todo mundo tomava vacina. Exato. Sim, e Não é verdade? Tinha ninguém que Desde as gotinhas. E as pessoas tinham, desde algumas tinham o efeito colateral. Sim, E é acontece, né? Mas sempre era normal. Sempre. Eu andava, às vezes eu tava passando aqui no centro, lá na frente da prefeitura, eu via uma banquinha lá. Do que tava tendo essa banquinha aqui? Ah, é vacina contra a gripe. Ó, tá bom, vou entrar na fila. Opa, É de graça? É de graça. Tô tomando. Tem injeção na testa, querida. E todo mundo via isso. Só que daí Sim. teve toda uma briga, daí que começou esse negócio de vacina. Mas antigamente era normal, eu acho, né? Não Tinha sei. campanhas, aí todo mundo ia. Todo mundo ia. E a educação... É por isso que é difícil, né? Igual, a gente ajudou que um mês passado a vacinação, teve campanha de vacinação, Legal. né? A gente ajudou lá, o Rotary. Só que pouca divulgação, pouca gente aderiu, mesmo com a gente ajudando ali, tinha que ter mais gente vacinando.
Sim. que é pro bem-estar da pessoa. Tanto Mas a que, igual eu pessoa falei, vê com desconfiança, né? Tá sempre agora vendo com mais E desconfiança. agora toda vacina, na verdade, o pessoal Sim. vê de forma meio... E aí o pessoal fala, nossa, mas nunca na história uma vacina foi feita tão rápido. Puxa vida, mas a gente tem uma tecnologia hoje que é... Também Nunca na demora, história assim. as coisas Um monte de avançaram. coisa, né? Há 10 anos o celular era de um jeito. Hoje Agora muda o tempo você não todo. precisa esperar fiz- 10 anos para ter uma geração de celulares novos, né? antigamente, para fiz- você se corresponder com a pessoa lá no Nordeste, quantos tempo ia demorar Ia uma demorar. carta para chegar lá? Então quer dizer que tudo pode evoluir numa velocidade rápida. A vacina não, ela Não. tem que continuar demorando 5 anos para ser feita e provada. Quer dizer, nessa questão que foi uma questão de urgência, onde você tem mais recurso, mais gente trabalhando, o resultado é que seja mais rápido. Se fosse alguma doença sem a pressa, provavelmente ela tivesse uma lentidão. Mas e por que as pessoas não refletem sobre isso? Eu fiz a cirurgia de miopia, para não usar mais óculos, alguns anos atrás. E o médico receitou vários remédios. E eu sempre leio a bula. Eu leio sempre as bulas, de verdade. Aí eu peguei o remédio que era um colírio para dor, né? E eu li os efeitos colaterais. E um dos efeitos era morte súbita. Nossa. Gente, eu comecei a rir, Caramba. óbvio. E claro que eu só li Se depois. você lê a bula, você não toma nada. Então, aí a gente questiona e reflete, né? Quando. Cada pingo você, eu posso morrer a qualquer momento. Tipo assim, morte súbita como efeito colateral, é óbvio que é uma coisa mínima de 0,000. Ele só tem que constar, Só que ele tem que constar ali. Foi... Então você imagina, a questão da vacina vai ter possibilidade de Sim. qualquer coisa que pode acontecer, porém é 0,000. Sim. E a questão positiva é muito melhor. Só que eu não questionei aquela questão do remédio porque eu precisava dele. Assim Sim. como a maioria das pessoas que fazem cirurgia não vai questionar esse remédio porque está sendo indicado pelo médico e tudo mais. Então a gente confia. E aí vem a questão da vacina. Por que a vacina? Porque é o controle dos corpos. Quando a gente olha lá atrás na Idade Média, a gente vai ter o controle dos corpos. Que é o quê? Olha, a mulher não pode usar calças. Né? Você não pode cortar o cabelo. Não pode aparecer não sei o que. Por que isso? Porque se eu controlo você, se eu digo que você não pode tomar banho na Idade Média, acontecia isso, né? Porque é pecado, você tá na sua casa, sozinho, e você não toma banho nu, porque tinha que usar uma roupinha, né? Porque você acredita que pode ir pro inferno, eu tenho um controle total sobre você. Então, se eu convenço você e sua família de que a vacina faz mal e que é uma coisa tão simples você pesquisar e ver que faz bem, eu demonstro para a sociedade o quanto eu tenho poder sobre você. Então, parece uma coisa boba, mas não é. Essas fake news, né? Essas histórias inventadas que vão sendo espalhadas, elas têm um propósito lógico para quem está no poder. E elas provam e mostram para grupos no poder quem que tá mandando aqui, quem que vai ganhar mais votos. Pô, se eu controlo você não vai colocar, não vai pôr na vacina pro seu filhinho, e se você nem se importa se ele vai morrer ou não, porque você acha que é melhor ele morrer, desculpa, sem a vacina, porque, sei lá por quê, Absurdo. eu mostro pros outros grupos que eu tenho poder de voto, que eu tenho poder. É verdade. Tá certo. Mas uma questão, na nossa sociedade, a gente promove bastante o esquecimento, o silêncio. Na opinião de vocês, quão é importante a gente viver e reviver as informações igual ao Holocausto, por exemplo? Então, falando Relembrar, né? Sim, relembrar, né, para não esquecer. Né? O papel do historiador é lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer. E quando eu falo do Holocausto, né, e às vezes as pessoas até perguntam, pô, mas a gente vive hoje, né, essa questão da guerra, né, de Israel os palestinos. Pô, como é que ficou a tua situação, né? Porque a gente vê também, né, a ação de Israel, né? Como é que você lida com a situação? Eu falo assim, olha, o Holocausto ele é um pano de fundo dentro daquilo que a gente procura tratar. Na verdade, a gente está falando das mazelas da sociedade. A gente vive o nosso Holocausto diário. Então, ao tratar sobre o tema do Holocausto, a gente está tratando de outras questões, como a Marcela falou no começo, né, do podcast, né? A questão do racismo, a questão do bullying. Né? Então, tá lembrando que o Holocausto ele não nasce grande. Hitler ele não inventa o antissemitismo.
Ele torna o antissemitismo uma política de Estado. Então, o ódio aos judeus já existia. O que ele faz é misturar esse ódio aos judeus com aquele contexto da época, e aí ele passa a justamente combater, né, os judeus através da perda de direitos, e depois, né, aquele programa dele, né, que seria gueto e campo de extermínio e tudo mais. Então a gente tem que lembrar disso, né? Se você pega hoje, por exemplo, o Andor costumava citar alguns exemplos. Se você pega um líder hoje populista e ele mira num determinado grupo e ele convoca a população a invadir essas casas, esses apartamentos, vamos imaginar os próprios judeus, né? Então você pega um líder populista, de repente, numa comunidade onde, em condições assim absurdas, sociais, ele fala, olha, sabe por que você vive nessa casinha? Ah, porque o judeu lá de Higienópolis, ele tá tirando o seu pão, tá fazendo... E agora, só que ao invés de ele parar por aí, ele cria política em cima disso, ou ele conclama a população aí e através da violência invadir as casas, os apartamentos. Será que ele não conseguiria isso? Se ele usar uma narrativa adequada, pegar um ódio que já existe dentro da sociedade, ou entre pobres e ricos, ou entre ricos e pobres, ou entre brancos e negros, negros e brancos, e transformar isso num programa, numa política. Será que é tão difícil dele criar uma regra nesse sentido? Por que Hitler? A gente não está falando que Hitler foi um governante da Idade Média. As pessoas são contemporâneas a nós. Tem gente viva que viveu aquilo. Não é um passado foi tão muito remoto exato, assim. é muito recente, É um né? Isso é passado recente. absurdo. O Andor foi vítima, ele morreu há 3 anos. Então, a gente não está falando de uma sociedade, a gente está falando de uma sociedade industrial do século XX e com a cooptação de vários outros líderes que enxergavam ainda o nazismo, né, como realmente uma solução, como uma alternativa. A gente viu isso se espalhar em vários lugares. E só foi combatido pelas potências quando o nazismo se tornou uma ameaça para as ambições colonialistas desses países. Porque o caso da Inglaterra, por exemplo... Se Hitler não mexesse com os outros países, eles iam deixar... Provavelmente não, porque o Hitler também tinha um papel importante para o equilíbrio europeu ao combater os comunistas. Olha, ele não está deixando a União Soviética se crescer. Então, para os países capitalistas, a não interferência também era uma política. Então, eles não estavam se importando realmente com o que estava acontecendo com as minorias, ou com a extrema violência, ou com a censura, com as perseguições aos opositores políticos. É que a Inglaterra, que era uma grande potência, quando viu que suas ambições estavam sendo ameaçadas, é que eles vão tomar uma postura, né, um pouco mais contundente para Hitler. Mas Hitler era um mal necessário ali para outros líderes que a gente viu por isso avançou tanto, né? Houve tanta relutância em agir, interferir, né? em agir. Né? O Andor, você mencionou que ele aqui, viveu no gueto. Ele viveu nos guetos. Então, a família dele toda foi levada para o gueto. E como ele estava naquela época ainda fugido, eles conseguiram uma vaga para o Andor numa fábrica. Porque as fábricas, Schindler é um exemplo, né? Mas no gueto já era uma condição ali subhumana, né? Totalmente, né? Porque eram várias famílias morando numa mesma casa. Caramba. Eu visitei o gueto onde o Andor viveu, né? Na Hungria, em Budapeste, no bairro onde ele cresceu. Era uma viela, assim, né? Um conjunto de casas, como se fosse um condomínio. Centenas de pessoas vivendo ali, né? Acampadas, né, naquele lugar. E aí ele ainda ele não chegou a dormir ali porque ele foi trabalhar numa fábrica próximo, então ele não saía da fábrica, ele dormia no sótão da fábrica. E aí quando ele viu o movimento das pessoas saindo do gueto, onde a família estava, com as malas, foi onde ele levou um susto e falou, pô, minha família tá indo junto, né? Foi quando realmente a Hungria foi ocupada. Aí ele foi junto com a família, aí ele foi atrás, né? Quer dizer, ele se ofereceu para... Fala, melhor eu estar junto com eles do que eu estar separado, né? Gabriel, esse seu livro, Andor 83892. Esse é o segundo livro? Na verdade, sobre o Andor é o terceiro, né? Porque eu tive os outros dois e, na verdade, ele é aquilo que eu estou chamando de obra completa, né? Eu somei até com desenhos do André também. Então, aí a história completa dele, desde o nascimento. Mas eu falo também sobre o que é o antissemitismo, sobre a ascensão do nazismo. Então, tem fotos, tem documentos, tem ilustrações, tem mapas ilustrados. Então, se você quiser saber a história completa, é aqui. Andor 83892. Legal. Tá na Martins E aí, pessoal, Fontes. olha só.
Martins Fontes, Martins onde tem mais? Fontes. Também, se entrar no meu site, gabrielpierim.com, também pode falar comigo ou nas minhas Legal, redes a sociais. gente vai compartilhar depois as redes sociais compartilhar também. E esse quadrinho aqui? Também Uma estrela disponível na escuridão. na Martins Fontes ou através das minhas redes sociais. Esse é a adaptação da primeira parte da história do Andor. Termina com a libertação dele. Esse para quem gosta da linguagem. E as Adulto ou ilustrações infantil, são são ilustrações bonitas também, viu? bem bacanas. Eu falo que é um trabalho muito mais difícil do que o meu, porque eu simplesmente chegava e falava: então a família se reuniu na sala para decidir o que eles fariam. Opa, espera um pouquinho, a hora que tu vai colocar isso no desenho, a família eram quantos? Como que era o avô do Andor? Era calvo, tinha cabelo, usava óculos, não usava, era velhinho, era barrigudo, era magro. Isso, quando você escreve, não necessariamente você precisa caracterizar Sim. tanto. Né? Eu simplesmente falava o avô do Andor, o avô materno, o avô paterno, né? Mas não detalhava. E o André não. O André, para poder pensar a sala dele, pensar como que era a sala de estar, né? Então ele ligava pro Andor e falava: Andor, tudo bem? Eu tô desenhando aqui, aquele momento. Conta para mim como que era a tua sala. Qual era a cor da parede? Caramba. Né? Era um sofá de 2, 3 lugares, tinha uma mesa de centro. Como que seu avô se vestia? Como que todo mundo se vestia? Então, foi um trabalho, assim, muito mais minucioso. Bacana. Algo muito Muito bem mais feito, viu? trabalhoso. Ó, pessoal, olha aqui, ó. Aqui, Tá ó. aparecendo aí, né? Aqui. Então, uma adaptação. Ficou entre as 10 melhores HQs do ano. Foi contemplado pelo PROAC e pelo Facult. E aqui também, pessoal, olha só. Só folheando um pouquinho aqui, ó. Desse ano? 2025? 2017, Ah, esse. 2017. Esse é 2017. Porque a gente lança em Muito bom, 2015. E aí o André, em 2017, ele lança a adaptação. Muito bom mesmo. Vamos ver, eu vou ler hoje Vai mesmo. gostar. Acho que eu vou... Esse, dá pra ler. Os dois dá pra ler. Nossa. São livros muito confortáveis de ler, né? Muito diretos, capítulos curtos. Então é uma leitura que vai te prendendo, uma história real, né? E a pessoa vai se envolvendo com o livro, dá uma leitura rápida. E é fininho até. Sim. Pra quem lê Tem os gente livros que... da Marcela. Quando a gente aprende, quando a gente precisa ler e revisar, né? A gente lê tantas vezes o livro que a gente fala, mas é nossa. tão rápido. Às vezes fala pra pessoa, já terminou de ler o livro? Não, eu tô no segundo capítulo. Eu vou com o segundo capítulo. O segundo capítulo eu leio, andando, né? Mas a gente acaba se acostumando, né? A ler o livro várias vezes, né? Revisando. E o Andor foi incrível, né? No processo, né? Porque às vezes ele me ligava, até antes de morrer, né? Ele já muito doente, né? Já delirando até, porque ele teve um câncer bastante agressivo. E aí ele me ligava assim, tudo bem, Gabriel? Já com a voz bem fraquinha. Olha, que eu tô lembrando que quando eu saí de Dachau para ir para Mildorf, eu acho que não foi de trem, eu acho que foi de caminhão. Quer dizer assim, ele era... Preocupação dele. Preocupação dele, Preocupação, assim, relato. Detalhe. E ele Mas- dizia sempre que a mente da gente mente pra gente. Então, a memória histórica, né? Ela é importante, né? A gente tá sempre pensando nisso, né? E por isso que a gente fala também de como é fácil você manipular, né? Diante de narrativas, né? Porque a nossa memória, quando a gente está contando alguma coisa, nem sempre a gente está sendo fiel àquilo que aconteceu. Se a gente não está sendo fiel àquilo que aconteceu com a gente, imagine você contar a história, né, de qualquer evento, né? Como ela também vem carregada de certas memórias distorcidas ou então manipuladas, né? Sim. E durante muito tempo a história era contada justamente pelos vencedores, ou muitas vezes até eram realizadas para eles, né? Eram encomendadas por eles, né? Então imagina, pô, Napoleão pedindo para fazer uma biografia dele, né? Vai fazer, Ou eu vai fazer pedindo pra fazer a diferente, minha, né? né? Vai falar assim, Nossa, olha aqui, Napoleão. Tanta coisa ia ficar de fora da minha biografia. E isso que ele falou era uma das coisas que eu comentava muito com os meus alunos em sala de aula, né? Porque é a história positivista, né? Sim. E às vezes as pessoas, eles me perguntaram, né? Qual a diferença entre historiador, né? Professor de história. Professor a de gente história e estuda. historiador. A gente estuda um ano a mais, né? Tem o bacharelado. E a história que a gente estuda hoje, a forma que a gente estuda hoje, não é igual como a gente estudou no século XIX. Porque mesmo a reflexão sobre a história, ela se modifica, né, de acordo com as necessidades da sociedade.
Então, antigamente era assim, você encomendava, né? O Napoleão encomendava, né? O Vargas encomendava. Então, você tinha uma história focada em exaltar. Então, você exaltava figuras. Então, era uma coisa romantizada também. Hoje, não. Hoje, nós não focamos na exaltação, nós focamos na reflexão. E como ele falou, a verdade, ela é complexa. Porque mesmo quando a gente conta uma história, nós vivemos, nós estamos narrando e interpretando a forma como nós vivemos aquilo. Ali não tá puro como aconteceu. Você nem tem a verdade daquilo que você viveu. Porque é uma reflexão sua e naquele momento, daquilo que você está sentindo naquele momento que está interferindo. Se você estiver com raiva, se estiver feliz naquele momento, vai interferir na forma como você conta aquela história. E quem tá ouvindo também Também tá depende do tendo momento em uma que ele tá interferência. vivendo. Depende Então, do momento da sua vida, Sim. né? depende. Também. Então, o que o historiador hoje ele faz? Ele traz um questionamento. Então, por que você vai estudar o Andor? Qual é o seu objetivo? Qual é a reflexão? Por que esse detalhe do caminhão ou do trem não é relevante? Porque pro positivismo era relevante. Era relevante. Sim. Mas pra gente, isso não é relevante. Porque, na verdade, a relevância tá Sim, no contexto, experiência. na experiência, em como isso também nos ajuda nos dias de hoje. A história tem que nos servir hoje, né? De uma certa Sem forma. dúvida. Então, ela vai... A história do Andor nos faz a gente refletir sobre os perigos de hoje. E aí faz, como você falou, faz com que eu, numa democracia, quando eu vá votar, eu não escolho o melhor para mim, mas o melhor para o outro. Sim. Mas por quê? Porque eu já li livros sobre o Andor. Eu já li livros sobre outras pessoas. Eu tenho experiências. Sabe os riscos que podem acontecer. Sabe os riscos. E trabalhar bem os conceitos, né? O Partido Nazista era um partido nacionalista, né? E aí, quando você começa a falar sobre o nacionalismo, que inclusive é uma das causas que leva a Primeira e a Segunda Guerra, mas quando você começa a caracterizar, os alunos, eles perguntam, mas o nacionalismo, ele não é bom? Aí eu falo assim, a água não é bom? Se eu tomar um copo de água, eu mato minha sede. Se eu tomar 20 copos de água, talvez eu morra afogado. Né? Então, a questão é a dose, o quanto de nacionalismo é bom. O nacionalismo do fascismo é um nacionalismo exacerbado. E aí, essa dose de nacionalismo começa a enxergar aqueles que não são nacionais Se torna perigosa, como né? inimigo a ser combatido e eliminado. Isso serve para tudo. Até quando a gente fala, por exemplo, inflação, né? A ausência de inflação é sempre positivo? Depende, pode demonstrar uma recessão. Se as pessoas não estão comprando, muitas vezes os preços estão baixando. E aí você pode falar, nossa, é o período de deflação, então isso é muito bom. Os preços não, estão baixando porque não estão comprando. E às vezes a inflação está crescendo muito porque a demanda está sendo muito alta e as pessoas de repente estão ganhando mais, estão consumindo mais, estão pressionando os preços. Então você precisa analisar mais de um dado e fazer essa combinação para você falar se o seu nacionalismo naquele contexto é ruim ou bom, ou se a inflação naquele contexto é ruim ou bom, né? Eu creio que os extremos são ruins. Né? Sempre. É. Extremo é Os sempre dois ruim. extremos são ruins. E aí é por isso que o fascismo e o nazismo são regimes de extrema direita. Né? Então ele pega certos elementos, mas eleva esses elementos a um grau exorbitante, e aí é claro que o extremismo, né? Aliás, tem até aquele estudioso, né, que fala, né, da ferradura, né? Eles acabam até se encontrando, né? Os dois extremos, né? Mas é isso. Bom, tanta coisa, né? Que tem teria pra gente Eu adorei refletir, esse né? papo, gente. Legal. E olha só, Marcela, mostra a capa Ai, daquele livro. A nova capa. Nossa, Inclusive, essa capa vamos ficou marcar uma outra maravilhosa. quinta Sim. vez aí pra Marcela vir e a gente falar. Mas também é uma reflexão sobre... É uma ficção, mas é uma reflexão de coisas que acontecem nos dias de hoje, né? Vou Que é mostrar a sobre o capa aqui, ó. abuso. Desculpa. É aqui, né? Ficou bonita essa capa, hein? Ficou linda. Tá. Quando você focar, você avisa aí. Ficou bacana mesmo, hein? Ficou demais essa Fala, capa. Marcela, viu? um pouquinho aí. Não, é que são... É aquilo, né? Eu tenho as Se o duas historiador capas. traz aquilo que a sociedade quer esquecer, eu tô trazendo com essa obra reflexões que as pessoas muitas vezes não querem fazer atualmente. Caixas de Temas cimento. delicados, Temas né? delicados, mas que precisam ser falados. E assim, agora que tá chegando nas livrarias e tá chegando nas mãos de booktubers, de influencers literários, eu tô recebendo os comentários, né? As avaliações.
E eu tô muito feliz com as avaliações, porque em todas elas eles comentam que é um tema que precisa ser mais debatido. Então as pessoas estão se sensibilizando e alguns vão lá no direct comigo e falam: nossa, eu tô indicando pra minha irmã porque ela tem um filho que é menino também e eu acho que ela tem que ler isso porque ela tem que estar consciente. E é exatamente esse movimento que é importante, né? Livros, né? É isso. Nos transforma e transforma a nossa sociedade de forma positiva. É por isso que eles são ameaças, né? Sim. Mas são ameaças porque eles fazem com que a gente mude para melhor. E aqueles que não desejam, então, Caixa de Silêncios, Andor, eles têm papéis sociais importantes. Trazem um repertório grande, né? Eu acho que hoje o jovem, aliás, pessoas de qualquer idade, né? Mas especialmente o jovem que está em formação, quanto maior for o repertório, melhor. É como um artista, né? Se ele só tem um acorde, né? Vai ficar... Agora, se ele começa a fazer Não, uma e- série de combinações de notas, então você poder estudar várias realidades, né? Isso vai dar um repertório grande. E eu já comentei, livro é fascinante. Às vezes o pessoal tenta usar outros subterfúgios para fugir de alguma coisa. Leia um livro. Eu já falei, teve um livro que eu li, Os Gêmeos Não Se Amam. O que acontece? Teve uma parte que já no prólogo... Ele sabe entrar na história, né? O que acontece? Aí tinha o trem, ele tava com aquela arca que Jesus... Então aí o que acontece? O cara levou essa arca até o trem, pegou assim, deu pra outra pessoa, a outra pessoa zarpou com o trem, saiu com o trem, ele pegou a arma, levou pra cabeça e deu um tiro. Na hora que ele deu um tiro, eu pulei da cadeira, tipo, assustado. E lendo você tá. Lendo, eu tava lendo, não foi, eu tava lendo aqui, eu dei um pulo na cadeira que eu quase caio, porque eu tava tão vidrado na história, tão aprofundado na história que acontece isso. Todos os livros, se você lê com paixão, se você lê com... Lê mesmo o livro, você entra na história. Isso você aprende muito. Porque ele faz esse salto, né? Você tem que sair da leitura, né, de uma linguagem escrita, e você tem que trabalhar a imaginação. Quando você vê um filme, você já tem aquela imagem pronta. Ela te poupa, né, de você fazer essa transformação, né? Então o livro ele é transformador por conta disso, né? Você tem que fazer esse exercício de pensar, imaginar, e é isso que amplia, né, os horizontes, né? Eu gosto muito, quem é apaixonado por livro, é uma atividade mais solitária, né? Então exige de você concentração, e está se tornando cada vez mais difícil, né? Porque a gente quer tudo muito rápido hoje. E a gente tem que vencer. Eu acho que ler livro acaba sendo uma forma de resistência também. E eu acho que o jovem ele tem que resistir. Isso não significa mais virar as fácil costas para as outras ver, mídias. né? É muito mais fácil. E ver coisas rápidas, você vê como... E aí eu me incluo também, né? Também sou vídeo, eu vivo, né, o mundo de hoje, né? Não vivo outro mundo. Então, a dificuldade que a gente tem de se concentrar em filmes mais longos hoje, ou de ler livros mais longos. Eu não lembro de ter essa dificuldade antigamente. Eu tô vendo livro, eu tô vendo filme quase como se fosse uma série. Vejo 15 minutos hoje, 15 amanhã, porque eu não consigo mais ficar, em determinado momento eu tenho que parar, olhar as redes sociais para ver se tem alguma coisa, alguma informação, se alguém mandou um muita WhatsApp. informação chegando ao mesmo tempo. E a gente não deveria ter esse comportamento, Sim. né? Porque isso faz mal. Acelerar esse ritmo, né? Ontem eu criei uma regra pra mim. Eu vou tirar o celular de frente quando eu estiver vendo um filme. Porque eu tava vendo um filme, tô lá. Sim. E Aí você... passa 15 minutos do filme, eu tô lá rolando Aí tela tem que aqui. voltar o filme. Rolando tela. Caramba, velho. E se você faz com livro, ainda é mais difícil, né? Você voltar. Porque você tá interrompendo Exato. toda a tua construção mental, de imaginação. Depois você nem consegue mais reconstruir. Aí o livro fica chato. Mas é justamente porque a gente não tá trabalhando, não tá tendo essa disciplina. E eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás nesse sentido e reconstruir, reconectar. Além de livros físicos, eu tô agora com Kindle. Que facilita, né? Dependendo de onde Ao você invés de eu estiver. levar 10 10 livros, livros. tô levando um Uma Kindle. biblioteca, né? Já consegue levar... Não, é ótimo. Leitura Demais. é muito importante, né?
E história, né? Lembrar do que aconteceu e para que não Sim. ocorra novamente. A né, história, as você vê que coisas. de um jeito ou de outro, né? A gente falou em narrativas, em histórias, memória. O mundo é feito disso, né? O ser humano, ele se diferencia de outros animais a partir do momento que ele começa a contar história. Então, quando ele conta, e tanto que antes mesmo de existir a escrita, já existiam aqueles que contavam histórias para diversas finalidades, né? Seja para entreter ou para motivar, para criar um sentido de grupo. Então, a história sempre vai ser muito, muito importante, né? Eu considero, né? Claro que a gente é suspeito para falar, porque a gente escreve, porque nós somos historiadores e professores, mas não existiria nada sem a história, né? Até porque a história é o registro, Os né? homens das cavernas, quando faziam aqueles desenhos, estavam falando a história, né? Estavam Contando a contando uma história, história. projetando alguma coisa, Projetando. né? Imaginando. E eu comparo sempre, né? A importância da história é como uma pessoa sem memória, uma pessoa de todos os males que a gente pode sofrer, o Alzheimer é o pior de todos. Porque você consegue conviver sem enxergar direito, sem ouvir direito, talvez sem se locomover direito. Vai ser muito difícil, te causa uma série de problemas, mal-estar. Mas ainda assim é possível você ter sentido na sua vida sem enxergar, sem ouvir, sem ver. Mas se você não tiver memória, a vida, por mais saudável que você seja fisicamente, se você não tiver memória, a vida perdeu todo sentido quando você não reconhece, quando você não lembra mais do seu passado, quando você não reconhece mais o outro nem o mundo. E se a gente transportar isso porque a gente vive hoje na sociedade, que é uma sociedade com Alzheimer, já que não valoriza a história, qual é o sentido que o mundo traz? Então, se o mundo não traz nenhum sentido pela história que eu estou relegando, que eu estou deixando para trás, qualquer coisa vai me satisfazer. Porque eu não tenho história, eu não tenho sentido. E aí é que a gente se torna muito mais vulneráveis a experimentar qualquer coisa que seja nova, porque você não tem aquilo. E quando a gente tem a memória, por isso que a gente não bota o dedo na tomada 2 vezes, porque em determinado momento a gente botou, tomou um choque, você não precisa ficar reaprendendo isso, né? Porque você já tem essa memória, ou porque você viu, ou porque você aprendeu que não se deve fazer isso. E essa é a importância da história. Se a gente esquece aquilo que a sociedade aprendeu, se a gente não conta aquilo, a gente vai continuar vivendo em estado de choque e sofrendo os acidentes pelo caminho, repetindo o passado. E olha que a gente repete muitas vezes o passado, né? A gente poderia estar num estágio muito mais avançado, né? Por isso que a história ela não é positivista, né? Ela é sempre cíclica. Perfeito. Boa, ótima colocação. Demais. Pessoal, era pra ser um bate-papo de 1 hora. Já se passaram bem mais de 1 Já deu hora. 2 podcasts, né? 1h20. Parte 1. Sim, mas parte foi 2. maravilhoso. Foi muito legal. E eu tenho que aprender mais sobre Todos história, aprender mais sobre o Holocausto mesmo, porque para não se repetir. Porque se a gente não aprende com os nossos erros, a gente pode repeti-los mais tarde. É isso aí. Tá? 2 coisas que eu sempre peço pro pessoal quando vem aqui. A Marcela já ia. A Marcela já tem. Deixa o recado pra juventude. Nossa, deixar um recado para a juventude. Assim, se deem oportunidade. Eu acho que esse é o primeiro lugar. Hoje, um jovem estudante, eu não sei ainda o que eu quero ser quando crescer, né? Eu estou sempre tentando fazer coisas diferentes, coisas novas. Eu acho que o mundo... eu estou fazendo mestrado em ecologia agora, né? Estou vendo um mundo novo, né? Aliás, a gente está falando só de seres humanos, porque a história é feita, né, pela ação humana, e quando a gente pensa em ecologia, o ser humano é mais um ser dentro de todo o ambiente. Existe um universo de coisas que até então eu ignorava, e agora eu estou aprendendo e estou gostando muito. E só que quando você tem 16, 14, 15, 16 anos, parece que você tem que se rotular, você tem que ser alguma coisa e tem que decidir por alguma coisa. E, na verdade, nessa idade eles não têm que decidir por nada, eles têm que aprender a estar abertos a tudo. Então, mesmo o jovem que está lá, mas eu não gosto de história, eu não gosto de ler, eu já sei que eu quero fazer exatas, eu quero fazer... Não, você ainda não sabe de nada, você tem que... Se você decidir ser um engenheiro, que você seja um engenheiro com uma boa noção histórica, que é para você poder preservar o patrimônio que tem por aí, que é para você poder contemplar as sociedades, as culturas que existem e não sair devastando tudo, porque o tempo todo a gente está interferindo no ambiente. Se você for um médico, que você possa olhar o outro com um olhar também sociocultural, histórico, porque cada comunidade vive de um jeito, tem
tem muito a contemplar, e se você achar que você vai tratar todos os pacientes iguais, sem ignorando o passado dessas pessoas, a cultura delas, você não vai ser um médico tão bom assim. E o inverso também é verdadeiro, né? Que você seja um historiador também com uma visão sobre economia, sobre engenharia, sobre o que o ser humano foi capaz de construir. Então, a dica é essa, né? Que esteja aberto a tudo, que possa absorver o máximo de conhecimento, sempre com critério, buscando a informação adequada. É isso que a gente pode levar. Esse conselho não é só pra jovem, não, viu? pra Em geral, todo né? mundo. É. Estar aberto. Bom, o meu vai ser bem rápido e Qual é o simples. seu quarto conselho? Pra lerem, serem rebeldes, né? Lerem. Ah, mas eu não gosto de ler, como ele falou. Se propõe a ler 5 páginas ao dia. Gente, eu não gosto de salada, mas eu como salada. Nem se Porque torna um faz hábito bem, depois, tem que né? tornar um É. hábito. Leia 5 páginas ao dia. Porque você não precisa gostar. Você precisa ler. O hábito vai... Com o hábito eu comecei a Sim. gostar de alface. Então, tipo, aos poucos você vai começar a gostar de outras coisas. De leitura, você vai encontrar o seu caminho. Mas leia, porque o mundo precisa de... Muito. O mundo é dos leitores. necessário. E sempre foi dos leitores. Né? Aquela coisa do... A elite sempre lê, né? Entre aspas, a Sim. elite que tá lá em cima, né? A galera que tá muito longe da gente. Sabe a importância da educação. Eles sabem a importância do estudo. É isso aí, importante. Agora a última pergunta. Um gênio, não é nem pergunta. Esse eu lembro. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Você tem um único pedido pra humanidade. Nossa. Eu já caí nessa. Ó, pense em um, porque depois você vai voltar. Daí você vai ter depois um Tem que outro pensar pedido. outra. Eu tô Aí ela já tá pensando no quarto aqui já. pedido. Depois eu posso falar em outros, né? Mas eu acho que assim, cara, combater a fome. Eu acho que a gente não consegue pensar em nenhuma outra coisa. E eu falo isso pelo que eu aprendi com o Andor. Porque a gente fica assim, mas pô, vocês eram maioria vocês eram uma quantidade muito maior de prisioneiros. Por que vocês não se rebelavam, não lutaram, não resistiram? Ele falou, porque a gente tinha uma fome contínua. E quando você tem fome, você não pensa em nada. Você só pensa em comer, comer, comer. É como um cachorrinho faminto, E o que te entrega... Você não tem o segundo seguinte, você só pensa... Então, a gente fala assim, deu tanta dica, né? Jovens leiam, jovens façam isso, jovens estudem. Mas existe uma camada muito grande ainda no mundo que sente fome. E se a gente não combater a fome, a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas leiam, estudem, trabalhem, sejam alguém. Então, assim, essa seria a primeira coisa. Combater a fome. E E aí? agora você vai ter que pensar na quarta coisa. Já Não, pensou, quarto já pedido. pensou? Nem lembro Você das imaginava outras. que o gênio tinha só 3, né? Três, Eu acho que eu vou puxar um pouco a dele e falar da questão da compaixão, porque muitas vezes pra gente poder também lutar por aqueles que não têm aquilo que nós temos, né? Que é o prato cheio, a gente tem que ter a compaixão. Então, gotinhas a mais de compaixão dentro da humanidade toda. Pra gente não olhar pro outro e falar, tá passando fome porque não quer trabalhar, ou porque trabalha pouco. Não importa o motivo, né? A fome não tem que existir, ponto. É isso aí. Muito bom. Tá certo. Redes sociais? Não, peraí, antes das redes sociais, o Gabriel, o pessoal não sabe, hoje nós falamos sobre o Holocausto. Sim. Mas eu sei que você também é historiador do Santos E do e Museu do também Surf. do Museu do Surf, né? Então, quero convidar você também, a Já próxima, pra gente falar sobre o esporte. Mas você Trarei só meus pra saber, você é planos. surfista? Esporte. Eu pego onda, então assim, Eu pego- da próxima então vez eu tá, não venho com essa então- roupa, já venho com uma camisa mais É. polida. No futebol eu venho com uma camisa do Santos, ela Do já me viu Santos, já é. uniformizada. Aí. Então são as minhas versões. Mas vai ser um prazer, a gente vem falar sobre surf. Antes de vir pra cá, tava mandando a coluna de amanhã, né, pra tribuna, né? Eu falei, não preciso ir, porque eu não sabia a hora, né? Que eu preciso correr aqui, aí deu tempo. Que, Mas é um inclusive, trabalho que eu já a gente fui lá faz. conversar, né, com a Fernanda, e quem sabe... Vem novidade aí, olha. Quem sabe Caixa de Silêncios, a gente faça algum Desde trabalho do lá futebol. com os É um mais campo, novos. aliás, é do que trata, né, o livro. É. Você já deu seus spoilers, né? Mas é importantíssimo a gente levar essa reflexão, né? Sim. E agora as redes sociais. Cadê, Guilherme? Olha, No já link. está? Ficou fácil agora. Então esse é um dos livros, esse é o LinkedIn. primeiro, né? Ó, você vê que eu coloco Uma ali, o Estrela na único brasileiro Escuridão. sobrevivente ao Holocausto.
né? Então hoje a gente já não usa mais o Único Brasileiro, mas como um brasileiro sobrevivente. Gabriel Davi Pierin ali no LinkedIn e Gabriel_Pierin Pierin. lá no Instagram. Instagram. E @Marcela Rossetti. Isso. Participação especial hoje, ó. Marcelo Underline, isso aí. Segue a gente, pessoal. Marcela com 2 L's, 2 S e 2 T's. É, porque eu ó, sou tá vendo? chique. Exatamente. E pessoal, olha só. Comprem esses livros. Vai ajudá-lo. Vai ajudar vocês. Vai ajudar a pensar melhor. A saber a história. Quero só fazer uma propaganda. Comprando também vai estar ajudando. Nessa semana que passou, eu doei 50 livros desse daqui para a Escola Oswaldo Justo. Então, são alunos de escola pública. Muitos não têm condição de comprar. Então, eu levei o memorial lá. E aí, uma forma de agradecer pelo espaço e pelo interesse deles, houve a doação. Mas, claro que eu só consigo fazer isso através também das vendas do livro, uma forma de tornar esse projeto de levar a história do Andor sustentável, né? Sim. Financeira, né? Economicamente. Guilherme? Quer falar alguma coisa? Eu só também queria só falar pra que depois que terminarem de assistir esse bate-papo, confere também os outros episódios que a gente teve com a Marcela. Foram os 19, o 43 e o 85. Aí. Então, Por fica aí. favor. Me conheçam em todos eles. Legal, legal. E também caixas de silêncio. Que lá a gente também, falou né? bastante sobre Caixa de Silêncios, né? Sim. E foi todo esse caminho que nem vocês falaram no começo, né? Eu tava terminando de escrever, falei que eu ia colocar no prêmio, aí venci o prêmio, né? E agora estou colhendo os frutos da premiação, dos comentários, então... E quem sabe no futuro tenha novidades positivas, né? Não, vai ter um tempo que a Marcela vai falar assim, agora eu tô com filme, agora... É interessante, creio que agora é uma curiosidade minha, né? Caixa tá no singular de silencios. Isso. Quer dizer, tá no plural. Uhum. Imagino que você já tenha falado no podcast, né? São vários silêncios, né? A gente não aborda apenas um tipo ali, mas os silêncios que ninguém quer abrir, tirar daquela caixa de Pandora, né? Porque incomoda. Todos nós temos, né? O nosso silêncio, alguma coisa que ficou ali, né? Mal resolvida e que para alguns gera um trauma muito grande, né? Apesar do foco ser a questão do abuso, é uma reflexão geral, né? A questão da masculinidade tóxica também é comentado. Então, nós temos várias reflexões, mas como é um livro que não é muito grande, né? Ele é rapidinho de ser lido, eu tenho um foco. Mas leia, Uhum. e aí a gente pode vir conversar sobre isso, Boa. né? E sobre o que você feito o convite, sentiu. eu venho pra conversar. Já ganhei o livro, então Olha já só. falei Isso, o né? livro. Eu nem sou dona aqui, eu tô falando que ela já é convidando. integrante, ela já tá bem aqui que a gente vai... É isso aí, Marcelo. Já faz parte. mal, hein? Se você for ver, o Andor tem alguns silêncios ainda. Tinha alguns silêncios Uhum. ainda. Né? Tinha, sim, alguns É traumas, verdade. algumas situações, assim, que o incomodavam bastante, né? Bom, a gente tem a situação de canibalismo que ele presenciou durante o tempo que ele foi prisioneiro, e aí ele falou, mas eu não comi, eu só vi. Não. Né? Algo que a gente jamais vai saber, né? Eu acredito que sim, se ele falou que sim, né? E ele abriu isso. Mas imagine quantos daqueles que praticaram isso, talvez mantiveram esse Falam a silêncio mesma coisa. e com a culpa, né? De falar, puxa, eu comi carne humana. E ele deve ser julgado por isso. Então, Andor viu coisas terríveis. Um filho matar o pai por um pedaço de pão. Ou de um... E aí não tinha prêmio Nobel, que estava ali entre eles, ou um padre, um pastor. Ali estava todo mundo lutando pela sobrevivência, né? Então estava no seu estado mais desumano possível. Então por isso que também não dá para julgar, né? Mas são coisas assim que ele presenciou e que para ele, mesmo vendo e não fazendo, era triste, A né? fome a gente faz muita coisa, né? Faz coisas assim prováveis. Por isso que eu acho que a gente só vai conseguir resolver o problema da humanidade se a gente começar a atacar isso, né? E tem tanto desperdício, né? Quer dizer, a gente não tá falando de algo que é escasso, né? Tá falando de algo que a gente tem, né? Que a gente produz para o mundo inteiro, mas que a escassez da comida ainda é uma maneira de garantir dinheiro para muita O gente. domínio, né? De O muita domínio, coisa, né? É. Pessoal, então vocês curtam, comentem, compartilhem, porque aí a gente consegue trazer pessoas maravilhosas Tops. É, isso como aí. os dois aqui, tá bom, pessoal? Obrigado, Valeu, gente. Um hein? abraço. Obrigado, hein?